Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast chamado Jovens Sábios. E, como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhado porque eu não ia fazer essa missão sozinho. Então eu chamei aqui dois senhores amigos do peito, estamos aí há muitos anos servindo ao Senhor juntos e agora eles estão convidados para serem hosts do nosso podcast aqui na Jovens Sábios. Então eu quero dar boas-vindas aí ao Gregory, boas-vindas ao Gui. Obrigado. Aí, palmas para eles, galera. Obrigado. Estamos muito felizes. Enquanto isso, Gui, você põe um cafezinho para mim. Vamos pegar um cafezinho aqui. E nós queremos dizer, senhores, qual que é o nosso objetivo aqui. Então, acho que com o podcast, né, gente, a gente consegue trazer um bate-papo descontraído, a gente consegue falar de temas um pouco mais complexos, com mais leveza, digamos assim. E vocês têm que ver a nossa lista de convidados. Muito obrigado. A nossa lista de convidados está muito boa, então a gente vai entrevistar pessoas incríveis aqui de Curitiba e quem sabe do Brasil todo aí, mais pra frente. E na qual a gente vai estar se inspirando na vida dessas pessoas. Pessoas que vivem o evangelho, pessoas que falam de Cristo, pessoas que vivem a sua missão. Vai ser show. Vai ser show demais, né, gente? Então eu quero falar um pouquinho de cada um do pessoal que está aqui comigo, meus dois queridos amigos do peito. Nós temos aqui Guilherme Kischel, fã número 1 de High School Musical, professor da IBD. Star. Boa, líder dos jovens no Ministério Cultura Jovem, estudante de economia e muitas outras coisas. Gui, dê suas palavras aí. É um prazer estar aqui com vocês, vai ser muito legal. Pra gente é meio normal já, porque a gente cresceu junto, a rapaziada aqui. Então o que vai achar mais estranho vai ser vocês que estão escutando. Mas está tudo bem, vocês se acostumam depois de um tempo. É um prazer estar aqui, muito legal, estar começando esse projeto novo. E vamos conversar. Vai ser bem legal, vai ser divertido e espero que vocês gostem. Show de bola. E com vocês, senhoras e senhores, Gregory Moreira, o mito da programação, professor da IBD, líder do Ministério de Som, fã número 1 de Crepúsculo e muitas outras coisas que vamos ouvir daqui a pouco. Opa, Seja bem-vindo. tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui. Tô bem empolgado, né, para começar esse projeto. É algo novo para mim, mexendo com a internet, mas estamos aí. Eu acho que o que pegou pra mim é que foi fã de Crepúsculo. Não sei se eu sou tão fã assim, na verdade. É a verdade. Foi até engraçado que eu não tinha assistido até 2023 ou 2022, não lembro. 22. Daí o pessoal foi lá em casa, como eu não tinha assistido, e fizeram eu maratonar Crepúsculo. E Trabalhamos a experiência foi cultura, senhores. indignante, na verdade. Trabalhamos resiliência. Nossa, Foi incrível, foi uma boa Como terapia. vocês podem ver, é uma equipe de cultura, senhores. Uma equipe de cultura. maravilhoso. E nós três seremos os hosts aqui. E repassando, nós iremos fazer entrevistas de pessoas relevantes. E a princípio vamos fazer um episódio por mês, né, rapaziada? Vamos. Um Então, episódio vamos tentar. por mês, dependendo, a gente for pegando o jeito, vamos aumentar a frequência também. Mas o objetivo é, por enquanto, postar um episódio por mês. Postaremos no YouTube e postaremos no Spotify. Vamos nessa. E pessoal, para o primeiro episódio, antes de começar, a gente quer começar lendo um versículo da Bíblia e também fazendo uma oração com vocês, que você, onde quer que você esteja, no seu carro, na sua casa, no seu quarto, a gente vai fazer essa oração junto com você e ler esse versículo. Em Isaías 43, diz assim: uma voz que clama. A voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Vamos fazer um caminho reto no deserto, uma estrada para o nosso Deus. Pessoal, sabemos que João Batista, que foi predito aqui nesse versículo, ele veio e fez o seu papel. Foi o maior entre os nascidos de mulher, não é, Gui? O cara era impressionante. E agora, na segunda vinda de Cristo, nós temos que preparar o caminho para o Senhor. Temos que pregar o Evangelho, temos que falar de Cristo, temos que viver com coragem, porque é para isso que nós criamos os Jovens Sábios, para inspirar pessoas a viver o Evangelho. Então eu vou pedir para o Gregory fazer uma oração de abertura no nosso primeiro episódio. Senhor Deus, queria te agradecer, ó Pai, pelo dia que você deu pra gente, ó Deus. Te agradecer por esse momento, ó Pai. Agradecer pela vida, ó Deus. Pela revelação, ó Pai, que a gente teve, ó Deus. Que a gente agora tem um propósito de vida, ó Pai. A gente serve o Senhor, ó Deus. A gente está aqui agora por um motivo, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Deus. Por nos dar um motivo e um sentido de vida, ó Deus. E Pai, nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, essa conversa, ó Deus. Que o Senhor esteja nela, ó Pai, esteja fluindo, ó Deus, entre ela, ó Pai, que tudo que a gente fale, Pai, venha da vontade do Senhor, ó Deus, que nada contrário, Pai, é isso, ó Deus, que a gente possa proclamar, Pai, a Tua palavra aqui com os jovens sábios, ó Deus,
que os convidados que a gente vai ter, ó Pai, no futuro, ó Deus, que eles possam também acrescentar, ó Pai, em quem estiver assistindo, ó Pai, em quem estiver escutando, ó Deus. Peço que o Senhor esteja aqui nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. E agora nós vamos fazer algumas perguntas para cada um. Então vamos começar aqui com o seu Guilherme, depois o Gregory e depois eu. Eu separei aqui, pessoal, 11 perguntas essenciais para nós conhecermos e vocês conhecerem um pouco mais a gente também. Então, vamos começar com o Guilherme. Guilherme, Então venha. tá preparado para responder suas perguntas, Guilherme? Não, mas vamos tentar. Vamos Teu tentar café tá responder. frio já, né, cara? Não, ele tá aqui preparado comigo. Então E tá bom. vamos tentar responder. E vai ter uma marketing aqui, pessoal. Se preparem. Primeira pergunta, Guilherme, qual é a sua idade, Guilherme? Muito bem. Eu sou o Guilherme, muito prazer. Eu tenho 23 anos, sou de 2000, sim, sou da geração 2000. E é isso. 23 aninhos. 23 aninhos, pessoal. 23 aninhos. E aí vai uma pergunta de marketing. Você é casado ou tá solteiro? Não, eu sou solteiro, só trabalhando aí pro Senhor no serviço da obra. Temos um varão, meus senhoras e senhores. Temos um varão aqui, solteiro. Aí, quem entendeu, entendeu, né? Vamos lá. Servindo a Guilherme, Cristo. qual a sua profissão? O que você faz da vida, Guilherme? Cara, no momento eu sou eletrotécnico, trabalho com manutenção e venda de ferramentas elétricas. Sou formado em mecânica e técnico em mecânica. E no momento estou estudando economia. Bem diferente da área da qual eu estudei, mas Deus está me levando para caminhos diferentes e estamos aí na aventura para descobrir o que Ele quer da gente. Show de bola. Você acabou já falando até a sua faculdade, né? Então, se quiser falar um pouquinho melhor da sua faculdade, você faz economia, né? Você está no primeiro ano, Faço segundo, economia. como é que tá? Estou terminando o segundo ano. Teve um pouco de... como é que é? A estrutura do curso ficou meio diferente depois da pandemia, ela se enrolou um pouco, então eu tenho 3 semestres no ano. E teve algumas matérias que eu não fiz, outras que eu fiz, então tá meio enrolado. Mas a princípio eu tô no final do segundo ano do curso de né? economia. E agora temos uma pergunta extremamente importante. Talvez a pergunta mais importante do dia, que o Gui pode levar o tempo que você quiser, a gente vai ouvir a sua história. Legal. Como que você conheceu Christ Jesus? Show. Como eu conheci Jesus? Muito bem. Bom, eu vim de uma família já que está dentro da igreja, uma família cristã, terceira geração por parte da minha mãe, segunda geração por parte do meu pai. Não, eu sou segunda geração, isso mesmo, segunda geração por parte do meu pai. Meus pais sempre estiveram dando aula, sempre estiveram trabalhando dentro da igreja, então a igreja sempre foi a minha segunda casa. No entanto, vale a pena a gente destacar aqui que quando a gente está dentro da igreja, necessariamente, ou melhor, se você está dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, não quer dizer que você é salvo, não quer dizer que você conheça Cristo. Você entende quem é Cristo, você tem o conhecimento de Cristo, mas você ainda não conhece Cristo pessoalmente. Não te faz uma pessoa que automaticamente conhece Cristo se você já está dentro da igreja desde pequeno. Seus pais te levando para a igreja e por assim vai. Então esse é o meu contexto. E como que eu conhecia Jesus? Bom, minha mãe sempre me evangelizou de Cristo, meu pai também. E eu tinha conhecimento de quem era Cristo desde pequeno. Só que eu gosto de dizer que eu fui sendo convertido por Cristo. Pois até eu tenho esse entendimento que eu não tinha Cristo, mesmo estando dentro da igreja, minha vida não estava sendo mudada, minha vida não estava tendo um desenvolvimento que deveria ter. Então, por eu ter esse contexto, alguns pecados que geralmente as pessoas que vêm de primeira vez da igreja, que estão lá de fora, que para elas é mais normal, por exemplo, promiscuidade, namorar com todo mundo, falar palavrão, dentro do meu contexto não tinha isso. Então eu não entendia muito bem o que eram esses pecados, porque eles não faziam parte do meu contexto. Até que chegou minha adolescência, e quando chega a adolescência, a loucura vira, os hormônios, né? Os hormônios ficam uma loucura. Então aí que comecei a desenvolver minha mente, você começa a conhecer outras coisas, tua vida começa a mudar drasticamente, você começa a ter mais curiosidade da vida. E foi nesse instante que os pecados começaram a entrar na minha vida e eu comecei a ter conhecimento, a entender, o Espírito Santo começou a falar comigo, que talvez eu não tivesse Jesus no meu coração. Cara, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que pelos frutos os conhecereis. E esse versículo falou muito comigo na minha adolescência, eu comecei a tentar procurar que frutos eu tinha na minha vida, das quais Cristo colocou. E eu não encontrava nenhum. E aquilo começou a me desesperar. Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, eu fiquei acho que 2 semanas vindo na igreja,
e com um medo absurdo de morrer, pois eu não tinha certeza se eu ia para o céu, se eu era salvo, se Jesus era meu salvador. Então começou a vir um medo tremendo, que eu chegava, acordava no meio da noite desesperado, suando de medo, assim, pedindo ajuda para Deus. Deus, me ajuda, me ajuda. Eu lembro que naquela época foi a época que eu mais fui santo na minha vida. Eu nunca li tanta Bíblia que nem naquela época, buscando a Cristo com tudo, pedindo ajuda, pedindo salvação. E até que um dia eu me encontrei com Cristo, e eu lembro até hoje do versículo que Deus me entregou, porque eu já estava convencido que eu era pecador, e eu já estava convencido que eu ia para o inferno, porque a palavra de Deus nos diz que todos somos pecadores, e porque que o salário do nosso pecado é a morte. Então, como somos todos pecadores, todos estamos condenados à morte. Eu tinha isso perfeitamente entendível na minha mente, e Deus me deu um versículo, que é esse aqui que eu vou ler para vocês, que é Romanos 5:8. Cara, eu lembro que Deus colocou esse versículo no meu coração, na minha mente. Deus fez eu lembrar dele. Aí eu caí em prantos, cara. Que o versículo diz assim, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fortíssimo. Então, ainda sendo pecador, merecedor do inferno, pecador, Deus se entregou por mim, me amou. E, cara, aquilo foi incrível. Eu entreguei minha vida para Cristo ali. E de geral é isso. Tem muito mais coisa para contar, podia ir muito mais fundo, mas pro contexto geral foi isso que aconteceu. E daí ali para frente foi só Deus trabalhando na minha vida, e estamos tentando seguir lutando nessa vida com Cristo aí. E Gui, uma coisa muito interessante que você trouxe, que é uma coisa que a gente vai enfatizar aqui nesse podcast, que as pessoas têm medo da verdade. Medo da Só verdade. que não entendem que é a verdade que liberta. Perfeito. Então hoje a gente tem lá um evangelho que a gente esconde isso. Ah, você não é pecador, você é bom, você é especial. E as pessoas parecem que têm medo de ouvir. Só que, na verdade, o que liberta a gente é saber que a gente é depravado, saber que a gente é pecador. Perfeito. E essa certeza. Então, eu sempre ouvi, eu até escutei um pastor falar isso uma vez. Ah, eu nasci na igreja, então eu nunca fui assim muito pecador, até que eu me converti. Eu fiquei pensando naquilo. Falei, como assim, cara? Todo mundo já nasce extremamente Perfeito. pecador. Uma criança, ela já é pecadora. Por mais que ela não tenha consciência, né? É interessante dizer que temos que analisar o quanto você se acha bom ou não. No meu contexto, como eu não conhecia Cristo, você era bom e você entendia que você era salvo pelo fato de você estar dentro da igreja e de você conhecer as coisas a respeito da igreja. Então eu era um cara que como eu estava numa família de crente, eu sabia muitos versículos de cor, já tinha lido vários livros da Bíblia. Não lembro se eu tinha lido a Bíblia inteira, mas eu conhecia muito da Bíblia, já orava, já fazia várias essas coisas, já tinha ido em evangelismos, ia entregar panfletinho nos sinaleiros, falar de Jesus na rua, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Cristo. E um versículo que me assustava também era aquele que fala em Mateus, que não lembro agora, a referência dele, eu pego depois para vocês, mas que diz quando as pessoas vão chegando no céu e Jesus fala que não conhece elas, mas elas falam, mas Deus, eu expulsei demônios em seu nome, eu falei, cantei no louvor, fiz milagres em seu nome, coisa e tal. Daí Jesus fala, afaste-te de mim, pois eu não te conheço. Cara, aquilo é muito pesado, porque você entende que aquilo são pessoas dentro da igreja, cara, são pessoas que têm conhecimento de Cristo, mas não conhecem a Cristo. O outro que me assustava muito também era João 15, que fala da videira, que Deus diz que ele vai jogar no fogo, né? As que caem, as que não frutificam. Sim. E aquilo ali está falando das pessoas de Cristo, é uma videira. Então os frutos caem e queimam. Deus estão ali perto, mas nunca tiveram fruto de arrependimento, de conversão. Né? São pessoas que estão na igreja, então a gente tem que entender muito bem isso. Se você está dentro da igreja, mas você ainda não teve um encontro com Cristo, é muito possível. Você pode ler a Bíblia várias vezes, você pode ter conhecimento, pode ter escatologia. A gente aqui não entende muito a escatologia, a gente está aprendendo ainda. Mas tem muita gente que sabe muito mais que nós, tem um conhecimento muito mais abrangente que o nosso, mas não conhecem a Cristo ainda. Tem essa diferença. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser convencido pelo Espírito Santo e que os frutos, pelos frutos os conhecereis. Então, se você não tem uma transformação de vida, como diz em
Romanos 12, 1 e 2, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Você não tem uma renovação da sua mente, cara, você tem que avaliar a sua vida de novo, você tem que avaliar como que está a sua vida com Deus, se você tem mesmo um relacionamento com Cristo e se Ele está mesmo em você. Eu tive que avaliar isso e foi muito doloroso, mas o processo pós a dor é incrível, é libertador. É incrível. Jesus é o prazer da nossa vida e tamo aí. Não tem Cara, como fugir disso. eu costumo falar o seguinte: nas decisões da vida, a gente está tão preocupado com a decisão do profissional, financeira, com quem que eu vou casar, mas eu costumo falar o seguinte: você tem que preocupar com uma decisão. Você tem ou não tem Cristo? Preocupar com uma coisa: se você é salvo ou não é. Primeiro você preocupa com isso. Primeiro você preocupa com a tua salvação, com a tua conversão verdadeira. Depois, em Cristo, Ele te encaminha no resto. Não adianta você ficar preocupando com o resto e você não fazer ali o principal, né? Muito bom. Então, gente, já começa aí o primeiro episódio, já com a pregação ferrenha aqui do Evangelho, que, pessoal, isso mudou a nossa vida, tá? Você vai ouvir nos outros testemunhos aqui também. Se você não tem certeza da sua salvação, busca Cristo, se arrepende, entenda que todos nós somos depravados, somos pecadores, e só Cristo pode salvar a nossa vida. Uma coisa que no meu testemunho também interessante vocês realizarem, eu lembro que eu conversava com meu pai a respeito da minha dúvida pela salvação, e com meus pais, né? E a dica deles, o conselho deles é: se você está em dúvida, pergunta. Simples assim. Estou em dúvida da minha salvação, não sei se tem um Senhor. Vai lá, ajoelha no seu quarto, vai sozinho no teu quarto, pergunta para Deus: Deus, o Senhor está na minha vida, o Senhor é meu Salvador. Pergunta para Ele e Deus responde. É isso amém, aí. Amém, Gui. Show de bola. E Gui, agora nessa vida com Cristo, vamos para a sexta pergunta. Nossa, eu falei que eram 11 perguntas, não falei? Tem 10 aqui. Opa. Talvez eu pense em uma. Fake news, vamos lá. Então, Gui, nessa vida agora de convertido, quais são os ministérios que você exerce na igreja? Bom, os ministérios que eu atuo atualmente são: eu estou trabalhando nos jovens, eu sou o vice-líder dos jovens. Não sou um líder, graças a Deus. Ainda não. Mas eu ajudo na parte da estrutura, a parte da organização, ajudando nos ministérios. Se está tendo algum problema, sou eu que corro lá para tentar ajudar. O que a minha líder mandar, eu vou lá fazer. Então eu estou ali para ser um apoio para a minha liderança, para a minha líder principal. Estou ali ajudando aqui nos jovens. Está sendo uma benção. Outro ministério que eu estou também é do louvor. Eu toco bateria. Quero aprender dos instrumentos, só para deixar aqui claro, mas estou ali servindo ao Senhor, amo tocar bateria, quero aprender mais e é uma benção. A gente tocava junto faz bastante tempo, né? Nossa, a gente toca juntos há muito tempo. Desde que a gente se desenvolveu junto. O Henrique e o Greg um pouquinho mais que eu, mas estamos aí aprendendo para tentar alcançar eles. Tocar nessa, senhores. Humilde. Não, nada a ver. E tem os outros ministérios que eu atuo um pouco menos, mas eu tento ajudar, que é o do sonoplastia, que do Greg, ele conhece bem. Quando o Greg está precisando de ajuda, eu sempre vou ali tentar ajudar também. E os outros ministérios da igreja, que me chamarem para ajudar, EBD eu vou, também, né? Você é professor de EBD. E professor de EBD, verdade, esqueci disso. O que se pode. Perdão, líder de EBD, eu não sou professor. Fica de olho. Eu dou aula na EBD também. Legal. E quais são os seus livros favoritos? No máximo 2 ou 3 aí pra galera. Livros prediletos. Caramba. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pensar. Bom, eu sou um fã de Nárnia. Gosto muito de Nárnia. Qual mais? Eu gosto muito do Peregrino da Alvorada, do Nárnia, só pra deixar claro que Nárnia é uma franquia de livros, né, de contos. E pra mim o Peregrino da Alvorada é muito interessante, tanto pelo contexto, que eu lembro que eu li com meus pais. Foi muito legal. Depois eu li sozinho também. Livro sensacional. Mais algum livro? Vamos ver. Que eu gosto. Putz, eu não vou lembrar de mais livros, assim. Tranquilo, então pensa em filmes. Quais são seus filmes favoritos? Filmes favoritos. Indica 2 aí, pelo menos, pra galera. 2 filmes. Cara, eu gosto muito de filme, cara. Eu assisto bastante filme. É até difícil escolher um aqui. Eu gosto muito da franquia do Senhor dos Anéis. Dentro da franquia, pra mim, a Sociedade do Anel é um filme com um gostinho diferente. Tem uma magia diferente pra mim ali. Início de batalha, né? Eu não sei, eu acho... o início, quando Gandalf vai visitar o condado e tem o aniversário do Bilbo lá, pra mim é um gostinho diferente. Com a galera, a Sociedade dos Hobbits ali. Quem já assistiu conhece. Então assistam Sociedade do Anel, um filme de aventura incrível.
nunca consegui assistir Senhor dos Anéis. Você é um pecador, né? Você é um Nós temos pecador. aqui um fã de Crepúsculo. A gente tá orando. Não assistiu o Senhor dos Anéis. Estamos orando constantemente pelo Gregory, né? Não, eu tentei. Uma vez o pessoal aqui da igreja, né? A pesada da igreja se reuniu pra assistir Senhor dos Anéis e eu tentei, pessoal. Acho que era 3 horas de filme. Eu dormi acho que nos 20 minutos ali que eu fiquei assistindo e acordei com um soco no meu braço. E era o Renatinho, né? Um conhecido nosso, me olhando feio ainda pra eu ficar acordado. Então, Pessoal, o que vocês acham de nós colocarmos uma regra? A gente só pode continuar de host se assistir os 3 Senhor dos Anéis. É isso mesmo, eu acho uma... 3 vezes. Bom, outro filme que tá no meu top 3, assim, é It's a Wonderful Life. O filme é de 1950. Eu não lembro qual é o nome em português. Eu acho que é A Felicidade Não Se Compra. É bem diferente, assim. É um filme incrível, um filme de Natal, mas que tem uma história de lições incrível. Eu posso dar um contexto aqui rapidinho pra vocês? É a história de um menino, melhor, de um homem, que ele teve os sonhos de se aventurar na vida. No entanto, a vida não deixou ele realizar isso. Então ele teve que ficar num trabalho onde ele não gostava. Iniciou uma família com uma mulher que ele amava, mas isso mesmo assim atrapalhava ele de conseguir realizar os sonhos que ele tinha mais pra frente. E quando os anos foram passando, ele foi entendendo e sentindo a dor que ele não ia conseguir realizar aquele sonho. E no final, ele entende que o sonho dele já estava realizado e que o que ele estava vivendo era um sonho realizado, era incrível, era prazeroso. E que ele só tinha que aproveitar o que ele estava vivendo de bom ali. É uma descrição muito ruim que eu acabei de fazer. Eu recomendo que vocês vão assistir, porque é uma lição de família, de responsabilidade do homem incrível, porque ele é um homem que se dedica para a família dele, se dedica no trabalho dele, mesmo não gostando. Então é algo importante para os homens de hoje em dia, para nós que estamos iniciando na jornada de homens aí, aprendermos. E é uma história linda, cara, é uma história sensacional. E falta mais um, né? Terceiro filme. Cara, tem muito filme, cara. Vamos ver um outro filme que eu gosto bastante. Tem um filme muito subestimado, que eu gosto também, tem uma mensagem legal, que se chama A Vida Secreta de Walter Mitty. Esse é um filme muito subestimado, indico a todos estarem assistindo. É um homem que vive com as suas próprias imaginações. Ele sonha muito as coisas, só que tudo isso na cabeça dele. Então, parece que ele tem um piripaque do Chaves, sabe? No filme ele mostra isso às vezes, que ele tem um piripaque do Chaves durante o dia, a rotina dele. Ele fica parado, ele começa a imaginar o que ele podia estar realizando naquele momento. Mas ele não está realizando nada naquele momento, ele está só imaginando. Aí o povo fica tirando o sarro dele. Até que acontece um turn point na vida dele, onde ele vai ter que realizar aquilo mesmo na vida dele. Então ele joga tudo pra fora assim, ele larga o emprego dele e sai pra buscar a aventura da qual que ele não sabia que ele queria viver. E ele acaba vivendo e aquilo acaba mudando a visão dele, da vida dele, e é muito interessante. Assistam esse filme também, A Vida Secreta de Walter Mitty. É um filme muito bom. Ele tem uma temática de comédia de início, mas depois ele vai trabalhando na sua mente, você começa a se imaginar, assim, você começa... Parece que alguém te dá um beliscão e você despertou no filme, começa a pensar, caramba, o que tá acontecendo nesse filme aqui? Como que se tornou aqui? Como se chegou aqui? E eu podia destacar um filme da Disney, né? Eu acho que o filme da Disney seria interessante. O filme da Disney que eu gosto. Cara, eu sou muito fã de Mulan. Gosto muito de Mulan. Sou um fã de Irmão Urso também. Eu gosto muito de Irmão Urso. E tem um filme que é O Planeta do Tesouro. Amo também. Assistam Planeta do Tesouro. Só isso. Várias indicações boas, pessoal. E agora, Gui, para encerrar a sua parte, nos indique um louvor que você gosta e também um versículo da Bíblia, cite ele, que fala muito ao seu coração. Fala muito ao meu coração. Um louvor? Cara, eu gosto muito numa música do Hills que chama Sinking Deep. Acho que eu tô falando certo? Sinking Deep. Curto também. Cara, aquele louvor fala muito ao meu coração. E tem mais um que é... Deixa eu lembrar. Face to Face. Também é muito bom, do Hilson. E eu quero pegar um... Eu tô falando um monte, né? Esse era só um. O cara tá empolgado no primeiro episódio, senhores. Vejam só. Eu tenho um monte. Não. Só dois tá bom. E um versículo que fala muito no meu coração é o primeiro versículo que eu decorei na minha vida.
que é Gálatas 2:20, que estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Esse versículo é a base da minha vida e a gente vive para realizar ele. É isso. Palmas para o Gui, pessoal. Boa! Então, Gui, é um prazer conhecer você um pouco melhor aqui. Acho que o pessoal deve ter gostado de conhecer você um pouco melhor. E agora nós vamos pro Gregório. Aê, Gregório. Preparado para responder suas perguntas, Gregório? Paradíssimo. Então vamos lá. Bora. Gregório, qual a sua idade? Bom, eu tenho 23 anos. 23 anos. E você é casado ou é solteiro? Solteiro também. Outro solteiro, pessoal. Aqui está o Servindo em marketing Cristo, servindo em feito. Vocês viram que o pessoal manja de Bíblia, o pessoal é servo de Deus. Então fiquem espertos. Compromissado com Cristo. Compromissado, exato. Amém. Qual que é a sua profissão, Gregório? Bom, eu tô atualmente, né, como programador e trabalhando mais na área de desenvolvimento. Então, desenvolver aplicativo. No caso, né, eu tô desenvolvendo um negócio chamado back-end. Para quem não conhece, é uma inteligência que rola por trás do aplicativo. Então, o aplicativo a gente chama de front-end, né? Seria... É o que a gente vê. Tipo É o que vocês veem, né? E o back-end, né? Seria a parte não visual. Então, seria a inteligência ali, quando você vai fazer um cadastro, né? Ele vai ver se tua senha tá certa, tudo. Então, seria mais isso que eu tô trabalhando, né? No momento. Temos um rapaz das tecnologias aqui conosco. É, show de bola, Gregory. E, Gregory, qual que é a sua faculdade? Foi na área mesmo? Foi. Até foi bem legal. Isso daí foi uma indicação de Deus, né? Na verdade. Eu lembro que eu tava no período ali da juventude, né? Daí já tava chegando no final do ensino médio e tava tendo que escolher, né? Uma faculdade para fazer. E eu lembro que era eu, o Henrique ali, a gente cresceu junto, né? Então, passou essa fase juntos, né? Então, a decisão ali de um curso foi bem complicada, assim, foi bem... Tinha alguns de nós, né? Tipo, o Henrique já tinha Deus já tinha falado para ele, né? O que seria. E daí, para mim, eu fiquei muito capingando, assim, tipo, eu queria tentar engenharia mecânica, pensei em nutrição e tudo. Cheguei a fazer curso técnico, né, de eletromecânica, tudo. Mas daí foi que eu e o Henrique entramos num propósito daí de orar lá por um período, e nesse período Deus mostrou a programação. Então, eu comecei na área daí de sistemas de informação, essa faculdade, e já estou formado, né? Agora já... O primeiro formado entre nós. Fala, é o primeiro formado entre nós. É outro Os nível, outros estão ainda na No máquina de lavar da pandemia, né, pessoal? Logo bem, Beleza. E, Gregory, você falou da sua profissão, da sua faculdade. Agora, conte-nos para nós, como é que você conheceu Jesus? Puxa, eu costumo dizer que não foi um dia, né, que eu acabei conhecendo Jesus. Foi um processo, né, que aconteceu comigo. Eu lembro que eu fiquei 2 anos ali, quando eu tinha uns 15, foi dos 15 para os 16 anos, eu frequentava a PIB, é uma igreja grande, né, que tem aqui na nossa cidade, a primeira igreja batista. E daí, durante esses 2 anos, foi 2 anos assim, bem intensos. Eu era um jovem que conseguia aproveitar bastante a internet, então eu não perdia muito tempo com jogo, com coisas, eu acabava estudando bastante. E nesse período eu me achava o cara que conhecia tudo, né? Sendo que eu só via, na época tinha Você Sabia, tinha Fatos Desconhecidos, a minha mente era alimentada por isso, né? E eu acreditava que com isso poderia vir qualquer um. Profundidade total. Nossa, eu ia debater ali que ia sair ganhando, né? Um piazinho de 15 anos ia ganhar um debate, né? Daí foi que nesse período também não acreditava muito em Deus, né? E comecei a ir na igreja mais forçado, assim, era minha mãe que obrigava a gente a ir, né? Ela também não frequentava a igreja, mas ela acreditava que era bom pra gente, então ela começou a obrigar a gente a ir. Daí foi nesse período que, indo lá nos cultos, eu percebi que tinha algo diferente, tinha algo que ia me incomodando. Daí foi que uma vez eu perguntei, né, pra Deus se ele era real, que ele me mostrasse, né, se ele era real. Eu acho que até casa com o que o Gui estava falando, né, da gente perguntar para Deus, chegar ali e perguntar. Então eu nem sabia orar, não sabia fazer nada, só perguntei para Deus, o Senhor é real? E foi que durante esses 2 anos, né, teve um culto que a pregação assim, foi diretamente para mim. Até hoje, que nem eu falo, já acabei trazendo esse testemunho, nunca mais vi alguém pregando sobre aquilo, era um pecado que eu estava cometendo, bem específico. E nunca mais vi assim, alguém... Foi um sniper mesmo. Pra não ficar em dúvida. E foi muito engraçado que
eu fiquei até com vergonha, assim, nossa, agora só falta o cara me apontar aqui e falar, é você, né, que tá fazendo isso. Então, nesse momento, né, não senti como se Deus estivesse me acusando, mas de certa forma ele estava me mostrando, né, o pecado, mas ele mostrou que eu não estava invisível, né, diante dos olhos dele. Ele mostrou que ele existia, que ele estava me vendo e ele via tudo que eu fazia, até mesmo em segredo, sem ninguém saber. Minha mãe não sabia, ninguém sabia, então mesmo assim Deus sabia. E naquele momento eu olhei assim, caraca, Deus existe, né? Então foi nesse momento que eu entendi que Deus existia. Mas eu também não foi nesse momento que eu me converti. Eu entendi que Deus existia. Comecei a ter algumas experiências assim com vida em santidade. Eu via que o pessoal falava, Deus não gosta que a gente faça isso, faça aquilo. Então eu me planejava, assim, tipo, vou ficar esse mês sem fazer todas essas coisas que eles falaram. E eram meses assim maravilhosos, que realmente eu fazia o que eu nasci para fazer, né? Uhum. Viver uma vida santa, uma vida dedicada a Deus. Então eu me sentia completo, né, nesses períodos. Mas mesmo assim não tinha tomado uma decisão. Então foi que do nada não, foi Deus, né? Aqui a igreja, né, os jovens aqui da igreja, eles foram fazer um retiro e o meu padrasto ficou sabendo, porque ele trabalhava aqui do lado, né? E cortava o cabelo do pastor e o meu naquela época. Então, e daí o meu padrasto falou, eu vou pagar o retiro para vocês, vocês vão lá. Então beleza, né? Daí a gente foi, não conhecia ninguém, fomos pro retiro. Era até engraçado que o pessoal perguntava, de que igreja que vocês são, de onde que vocês são. Eu falava, sou do Guabirutuba. Eles olhavam assim, não, mas eu sou do Guabirutuba. Então eu não sei de que igreja que eu sou. Eu não entendia muito, né, Cara, eu acho que vocês nunca tinham vindo em nenhum culto, né, cara? Não. Ele apareceu no retiro. Eu lembro que eu entrei no ônibus pra ir pro retiro, eu encontrei o Greg lá, que essa pessoa estranha. Um rapazinho com um moicano e tal, de boa. Nossa, era moicano mesmo. Bons tempos. Você tava com um casaco vermelho ainda, eu acho. Nossa, não vou lembrar, hein? Também não lembro, mas era... Ficar devendo. É isso aí. Eu vou passar por certo. Mas daí foi assim, né? Daí lá no retiro Deus foi falando comigo e tudo, mas ainda assim eu não tinha tomado uma decisão. Eu lembro que lá no retiro, num determinado momento, o Marcos, né, que é o pregador, né, o pastor aqui dos jovens, ele tinha feito um apelo, tudo, eu levantei a mão, mas ficou por isso mesmo, assim, ainda não tinha realmente dado mais passos, né, a Cristo. Então foi que num culto, eu estava sentindo muito incomodado, assim, tipo, na minha cabeça eu já tinha aceitado a Cristo e eu estava sentindo incomodado de mostrar para os jovens, né, que eu também tinha aceitado, porque eu comecei a vir na igreja do nada e vocês não sabiam se eu já tinha aceitado a Cristo ou não, né, o pastor também me perguntava na IBD e tudo. Daí foi que eu olhei assim, não, vou mostrar para esse pessoal que eu senti incomodado, né, Deus falando assim para mim, mostra para eles que você aceitou a Cristo, né, então daí teve um apelo, né, nesse culto. Era o Marcos Kicho que estava pregando. Era o Marcos Kicho que estava pregando, o pai do Guilherme. Daí foi que nesse momento aceitei a Cristo e ganhei um discipulador. Então acredito, né, que foi por Deus realmente, pois ele me deu um discipulador que, nossa, me ajudou bastante aí na caminhada, que foi o Henrique. Então, eu que ganhei um discipulador, pessoal. A gente está tudo conectado aqui. Então, daí nesse dia realmente eu decidi tomar um passo, né, foi bem marcante, assim, e foi muito bom, né, porque eu ganhei um discipulador, então teve vários passos, a gente acredito que mais pra frente a gente pode comentar, mas foi bem importante, assim, ser discípulo do Henrique. A gente foi aprendendo. Parece que umas experiências que a gente foi vivendo junto, a gente foi meio que se convertendo mais e mais junto, assim, né? Foi muito bom, muito bom. Nossa, foi experiência de oração, leitura, e o Henrique é centrado, assim, ele pensa numa coisa e já vai fazendo e tudo, então era muito legal, porque eu ia na onda, eu já sou mais paradão, né? Então eu preciso de um empurrão. E o Henrique dava esse empurrão e deu para viver muita coisa na juventude, assim, com Deus. Então eu não me arrependo de nada, né? De tudo que a gente viveu. Foi muito bom e se eu pudesse, eu continuaria sendo adolescente ainda. Nossa, foi massa. Para viver tudo tempos. Isso novamente. Ainda vamos contar umas aprontadas nossas mais pra frente aqui, né? Se der tempo, senão nos outros episódios, né, gente? Show de bola, Greg. E Greg, agora você com Jesus, você aí com Cristo, convertido e tal. Quais são os ministérios que você exerce na igreja hoje? Puxa, eu acabo sendo bem empolgado, daí eu me enfio um monte de coisa. É o Bombril. Mas eu tô ajudando ali
na parte da escola dominical, né, que o Henrique falou, então sou um dos professores ali da IBD. Outro ministério é o Ministério do Som, que é um desafio, então é bem legal. Na verdade, eu gosto de quebrar a cabeça. O cara revolucionou a sonoplastia na Igreja Batista do Gabriatuba, senhores. É bem interessante mesmo. Outro seria o louvor. Eu ajudo mais no louvor do sábado ali, que seria o louvor dos jovens, e no domingo eu fico no som ali como tem mais gente, né, pra tocar, então eu acabo dando um auxílio maior no som. Deixa eu ver. Também tô na capelania, agora eu comecei a participar mais da capelania prisional, então tô participando ali dessa missão nacional, né, de pregar ali pros presos e pros agentes penitenciários também. Deixa eu ver, lá eu fico mais no louvor também, então eu trago louvor junto com a Elaine, né, uma mulher aqui da igreja. Por enquanto, né? Bom, acredito que é isso. Deixa eu até fazer uma propaganda aqui, pessoal. O Instagram dos dois está na descrição. Eles ainda não usam o Instagram com seus conteúdos e tal, mas o Greg tá com alguns vídeos tocando umas músicas, uns louvores ali. Pessoal, vamos seguir eles lá para vocês poderem acompanhar esses conteúdos, porque nós estamos aí realmente para dar tudo que nós temos, como o Greg falou, para servir a Jesus. Muito bom, Greg. E Greg, livros que você indica aí? Um que você marcou sua vida? Fique à vontade na resposta. A Bíblia. A Bíblia é muito bom, leiam a Bíblia. Aí você roubou minha piada. Desculpa. Mas então, deixa eu ver. Eu comecei realmente a ler livros com a influência dos dois, então é bem recente pra mim. E também com a faculdade eu acabei lendo mais livros técnicos e mais artigos, né, durante a faculdade. Para destacar que o Greg não gosta de fantasia, tá, gente? Eu não consigo ler história, senão... Vamos orar pelo Gregory. Não dá, eu tento, mas não consigo. Mas um livro que, assim, marcou muito, acho que foi O Clamor do Mundo. Nossa, forte. Que foi logo no início da minha conversão, então foi interessante eu ver a urgência de pregar o evangelho. Então acho que foi o que mais me marcou foi Oswald Smith, assim, né? Do Oswald Smith. Ele é bem direto ao ponto, assim, né? Bem... Vamos pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho. Show. Então Legal, Greg. E Greg, filme favorito? Filme favorito? Eu não sei o porquê, mas eu gosto de carros. Absurdo! Eu curto demais, eu me divirto, eu dou risada. Carros é muito bom. Já vi várias vezes. Cara, eu nunca vi muito, mas aquele trator é demais, né? Carros é um absurdo. Acho muito engraçado. Mate. É o Mate, não é dele? É o Mate. Ele é camponês, né? Outro Tá Dando Onda. Pelo amor sabe de tal Deus, galo, cara. Pô, eu falei nos meus filmes tudo sério, o Greg começou a falar aqui. Foi mal, cara. Pô, Greg, desculpa. E pra falar um filme sério, nem é sério também, é Harry Potter. Então... Harry Potter. Show. Qual? Todos. Todos? Normalmente quem gosta de Harry Potter frequentemente eu e minha irmã a gente maratona, então Legal. É todos, assim, não tem um... Show. Perfeito, Gregório. E um louvor que você gosta muito? Um louvor que eu gosto muito. Puxa, tem um... Assim, eu não... Eles são bons, eu gosto, mas às vezes pode ser um pouco enjoativo para algumas pessoas. Mas é um grupo americano que se chama Planet Boom. Eles têm uma música chamada Saint, que é... Eu acho muito legal, ele é meio um rockzão, daí tem uma eletrônica e tudo. Você sempre teve um gosto assim mais... só que... Umas coisas diferentes. Às vezes enjoa a eletrônica dele, até eu mesmo enjoo. Eu gosto muito, mas às vezes enjoa. Só que a letra dele é muito boa, então eu acho que eu vou pela letra ali. E eu acabo curtindo mais as músicas deles, porque eles são uma eletrônica, mas só que prega a palavra, assim, fala de Jesus, então eu curto bastante. Show. Não, da hora demais, Greg. E falando de pregar o evangelho e tal, qual que é o versículo que mais impactou a sua vida, assim, que você gostaria de citar pra nós? Puxa, não vou lembrar a referência. Mas quando Paulo fala que pra ele viver é Cristo e morrer é lucro, eu acho que isso quando eu entendi, eu acho que é o que mais me marcou, assim. Acredito que não faz mais sentido a minha vida sem ser pra Cristo. Então... a partir desse momento, assim, que eu entendi esse versículo, que comecei a seguir, né, realmente a Cristo, ele me marcou bastante. Que hoje não faz mais sentido uma vida sem ele. Não me enxergo, né, numa vida sem ele. Então, seria ele. Perfeito. Então, palmas pro Gregório, que vocês acabaram de conhecer também. Show de bola. Eu vou falar o meu um pouco mais brevemente, já que eu tô com as perguntas na mão aqui. Senhores, tenho 25 anos de idade, sou casado, tenho uma filha já chamada Amelie, né? Ela já tem 5 meses, tá fazendo 5 meses hoje. Parabéns pra minha filha. Parabéns. Mês aniversário aí pra ela. Muito Minha sorridente. profissão é muito sorridente, muito simpática. Como você pode ver, puxou a mãe. Verdade.
Profissão, eu sou consultor financeiro, planejador financeiro, né? Sou especialista em investimento CE. Estou tirando o CFP agora. Vou atuar na parte de planejamento financeiro na HC Educação Financeira, que está junto com o meu patrimônio. Então, estou mudando de empresa agora. Atuo na parte de investimentos. Formação na faculdade, eu estou fazendo engenharia civil. Então, estamos nessa máquina de lavar da faculdade. A pandemia atrasou por 2 anos e a minha transferência para Curitiba mais 1 ano. Mas uma grande experiência com Deus foi ter passado na Federal. E vou terminar a engenharia esse ano, se Deus quiser. Já estou entregando TCC e tudo aí. Então, já tá se encaminhando. Como que eu conheci Jesus é meio correlato com a história do Gui. Foi um processo até a hora que mudou, né? Deu aquele turnaround ali. Metanoia, que chamam. Meus pais são cristãos, então sempre prezaram por me ensinar o evangelho e me instruir no caminho do Senhor. Então, minha mãe nunca deixou faltar um culto. Meu pai, desde 7 anos, eles mandam todos os retiros. Gui sabe como é isso, né? Sim. Todos os retiros eu ia. Então eu sempre ouvia falar da palavra, minha mãe sempre lia a Bíblia com a gente em casa. Só que é diferente quando você é convertido e quando você não é, você vê essas coisas. Você sabe que é o certo quando você não é convertido. Quando você você vive, você respira a palavra de Deus, né? É diferente. Então eu fui conhecendo a Jesus ao longo da vida, até o momento que eu tive uma experiência muito forte com Jesus, que inclusive foi depois daquelas pregações que a gente começou a ouvir, Greg. Eu considero que ele foi minha conversão, porque a experiência foi tão forte, porque que eu falei assim, meu viver é Cristo, morrer é lucro, não tem pra onde eu ir, eu vou viver Jesus. Que foi quando a gente começou a ouvir Paul Washer, né? Inclusive, ouça o Paul Washer, pessoal. Chocante. E aqui, pessoal, não escutem dublado, gente. Eu não gosto. Não o pessoal dubla ele, coloca uma voz nada a ver. Aí ele tá falando lá com aquela voz aí, que umas vozes brasileiras que não dá, não. Seria interessante a gente pontuar que eu acho que boa parte dos jovens batistas já escutou essa pregação chocante do Paul Washer. Eu acho, né? Não sei. A gente é batista, só pra deixar isso claro. Pode ser. Mas todo mundo pode escutar. Também os adolescentes hoje em dia acho que não conhecem. Não, então, ó, escutem legendado, tá? Muito legendado. Bom mesmo. E aí aquilo mexeu muito comigo. Ele falando sobre o inferno, sobre a condenação, sobre a depravação. E eu comecei a me questionar se eu estava realmente salvo. Aí você começa a se questionar, né? E aí eu comecei a ver o quanto eu era pecador. Nunca fui do mundo, nunca saí beber, nunca fui embalada, nunca fui tal. Mas quando eu vi o tamanho do meu pecado, e você vê a santidade de Jesus, você fala, cara, tudo que eu mereço é o inferno, Deus deveria me abandonar, deveria ir embora, deveria pegar pessoas melhores que eu, abandonar, porque eu sou podre, cara. E aquilo veio tão forte que eu passei 2 semanas em depressão total, cara. Na fossa. Só ia pra faculdade, voltava triste, assim, não conseguia viver, não conseguia... Porque eu vi quem eu era sem Cristo, assim, sabe? Eu vi, cara, olha o que eu sou, cara, eu preciso de Cristo. Aí aquela semana eu busquei muito, orava ali das 5h40, lembro até hoje até às 10 horas de ir pra faculdade, lendo a Bíblia, buscando. Ia pra faculdade, estudava à noite, à tarde e à noite. E aí eu comecei a buscar, e o vazio aumentava, até que chegou a sexta-feira da 2ª semana, que Deus tocou meu coração de manhã, assim, quando eu orei assim, Deus, se o Senhor não existir, eu prefiro morrer. Quando eu orei isso, aí Deus deu um toque no meu coração, me deu paz. Ele falou, agora você entendeu, que sem Cristo, sem o meu filho, você não vai ter vida. E a partir daquele dia eu entendi que eu queria viver para Cristo. E aí à noite a gente marcou um encontro, eu tive aquele encontro com Deus à noite, que foi sensacional. Eu já contei minha história aí na internet algumas vezes, vocês encontram aí no canal, no Instagram também. Inclusive me sigam lá no Instagram, Henrique.Henrique. E aí Jesus salvou a minha vida. Então agora, depois dessa idade lá de 16, 17, a nossa vida é pregar o evangelho, né? Então a gente tem nossas profissões, mas estamos aqui fazendo o nosso ministério. Quem sabe um dia vire nossa renda principal ou algo assim. A nossa vida se torne, né, isso aqui. Mas a nossa ideia aqui é pregar o evangelho com aquilo que nos encontrou um dia. Ministérios na igreja, hoje eu atuo com a minha esposa, Karen, quero mandar um beijo para ela, é a mulher mais incrível do mundo. E a gente atua na liderança dos adolescentes ali na igreja. Inclusive, um dos adolescentes, o Kaique, está como cameraman ali atrás. Palmas pro Kaique, pessoal. Kaique. Aí, quem sabe um dia o Kaique estará aqui conosco conversando também. Muito bem. Então, a gente cuida dos adolescentes. Atuamos ali na liderança do louvor também, junto à minha irmã aqui na igreja. E temos o Ministério das Jovens Sábios, né? Que é digamos, um ministério para missionário digital, né? Que a gente prega o evangelho na internet. Livro favorito, eu vou citar Nárnia, que é o livro que mais me impactou. Que na época que eu estava tendo uma experiência de oração bem fortes, e eu começava a ler a Bíblia, depois eu fazia o devocional, orava e lia Nárnia. Aí parecia que eu conseguia ver coisas da palavra no livro e aquilo me impactava bastante. Filme favorito, eu quero citar 3, né? Primeiro, eu acho
Interestelar, que é o filme mais sensacional que existe. Esse filme é muito massa. Eu gosto muito do La La Land. A gente é muito artista aqui, tá, gente? A gente ama arte, música. Inclusive, vamos estar gravando nossas músicas em breve, se Deus quiser. Amém. Amém. Gosto muito de La La Land. E em terceiro lugar, Senhor dos Anéis, né, Greg? Nós temos que forçar o Greg a Tem assistir. que forçar o Greg a assistir. Vamos ter que forçar. Amarrá-lo, Senhor dos Anéis colocar pra ele assistir. é uma Colocar uma experiência. fita no meu Exato, olho. uma fita, assim. Senhor dos Anéis é uma experiência, cara. Uma Exato. experiência. E louvores que eu gosto, eu quero indicar um que Jesus entrou no meu casamento. Meu casamento foi poucas pessoas, porque foi no meio da pandemia, tiveram 20 convidados. Mas Jesus entrou no meu casamento. E na entrada de Jesus, a gente colocou uma música chamada Wait For You, do Rivers and Robots. Eu aconselho muito vocês ouvirem, Rivers and Robots. verem a letra. E a música, por si só, ela é incrível. Várias pessoas não crentes escutam essa música. Mas quando você vê a letra, você chora, chora, chora. Um dia serei um com o Senhor nas estradas de ouro da cidade celestial. Cara, é incrível essa música. O versículo que me marcou muito foi Romanos 3:23, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, que fez eu entender que eu precisava de Cristo na minha vida. Então, esse sou eu, me apresentando aqui brevemente, né? Show. E aqui, pra gente encerrar esse episódio, como que eu conheci essa rapaziada aqui, né, gente? Aham. Então, primeiro começando com o Gui. O Gui chegou na igreja, ele era pequenininho, né? Ele era um pouquinho mais novo que eu, tem 2, 3 anos mais novo. Acho que é. Ele era menorzinho. Então a gente tem várias experiências, a gente era super amigo. Somos super amigos, mas a gente já se uniu aqui porque não tinha muita gente da nossa idade, né? Acho que com 13 anos que eu cheguei aqui. 13 anos, 12 tinha pra 13 15 anos. e tal. Aí a gente jogamos CS, a gente saía correr, ia pra Agudos no sítio. Eu lembro de uma história interessante. A primeira vez que eu fui na casa do Henrique, ele me convidou pra sair de bike, que ele ia praticar natação, eu não sei aonde. Tem um lugar Nossa, que pratica natação 5 aqui horas perto. da manhã. Exato. No Sufepar. Aí ele pegou uma bicicleta super grande, profissional, sei lá o quê, e ele me deu uma BMX baixinha pra mim seguindo ele. Que eu tinha ganhado no Cara. sorteio dos embaixadores, cara. Aí a gente andou quilômetros, cara. Pra mim era quilômetros, nunca não fazia muito exercício físico. Lembro que a gente voltou, eu quase desmaiei no sofá da casa dele. Foi uma experiência. Não, eu voando com a marcha pesada. E o Gui lá atrás. Tipo, Desmaiando. e eu lá, vamos, Gui, vamos. Aí, judiou. Bons tempos. E chegou lá, não teve natação. Não Lembra teve disso? natação. Não teve natação. Mas foi entrada pra minha vida de exercícios, né? Aí, cuidar da saúde. Aí, Boa. isso Ei, aí. tem também a nossa corrida no sítio, né? Corrida no Nós sítio. fomos pra Agudos e aí a gente tava lá, a gente acordou do nada. Uma chuva, Greg. Uma chuva que não dava nem pra enxergar na frente. Tava muito. Dava pra enxergar. É. Tava chovendo muito. Parecia crepúsculo, Greg. A gente tava lá de calção assim. A gente falou, cara, vamos sair correndo igual uns loucos na floresta. Vamos. Saímos Saiu os correndo. dois correndo na floresta. Assim, cara, eu me senti muito crepúsculo. Velho. Quebrando galho. Porque as folha do árvores é rosto. igualzinho. Daí eu ia desviando das árvores assim, cara. Aquela emoção. A gente deu a volta no sítio inteirão, né, Gui? Lembra? Aí chegou uma hora que tinha um precipício assim, que estavam fazendo lago, né? É. Lembra? Daí a Reforma gente se do olhou lago. assim e falou, cara, vamos pular, vamos pular. A gente saiu correndo e pulou assim. Cara, deve ter sido tipo, 30 centímetros, mas pra mim foi de 5 metros, assim, tipo, voei, assim. Foi uma diferença. Voou do outro lado, louca. uma experiência boa, né, Gui? Ele pulou primeiro, depois fui eu. Vocês devem estar escutando isso, achando que nós somos um bando de louco, esquisito, né? Mas são experiências legais, cara. Experimentem um dia correr na chuva, no meio da floresta. É muito bom, cara. É muito bom. É. Agora eu entendo o Edward. Agora é o Greg, né? Como é que eu conheci o Greg? O Greg 2 anos depois. surgiu no retiro. Surgiu, cara. Porque a gente Ele tinha amizade brotou. com o pedaço dele, né? Sim. Cortava o cabelo ali, corta meu cabelo até hoje. Então aqui, ó. Gente, tá aqui a propaganda, tá? Cortem cabelo com o Renato. E aí o Greg apareceu no retiro com a irmã gêmea dele, que não falou que ele é gêmeo, né? É, tem uma irmã gêmea. E aí a gente acabou fazendo amizade, foi se conhecendo. Na hora que ele se converteu, Deus falou no meu coração, através da Michelle, que a gente deveria caminhar junto. A gente caminhou junto. E aí a gente teve várias experiências também na Serra Negra, né? A gente acordava cedo, fazia oração. Inclusive tem um dia que o Greg me assustou, gente. Tava o bicho dormindo numa cama lá e eu lá na outra ponta. Lá em Serra Negra. E lá em Serra Negra é sítio. Tipo, fica à noite, não dá pra ver nada. E aí eu, de noite, escutei um movimento no quarto, né? Eu abri o olho assim. O bicho tava sentado. Que isso? Ele não tava assim na cama, ele pegou e ficou assim. Só que ele ficou paralisado. Aí eu peguei, acordei, olhei pra ele e nem olhou pra mim, ele ficou assim, ó. Começa a orar instantaneamente. Ficou paralisado. Começa- Eu falei, Greg. Greg. Sangue de Jesus tem poder, Greg. Aí ele pegou e deitou e dormiu. Aí eu fiquei, cara, o que foi isso? Oxi. Lembra dessa, Greg? Essa eu não sabia, não lembro. Não. Eu voltei a dormir e fiquei, oxe, o que foi isso? Caraca. Não, mas lá em Serra Negra a gente ia no rio, e descia Rio de Boia, e fazia oração de manhã, lia a Bíblia junto, né? Essa foi boa. Foi boa. É, Nossa, meu lá em, Deus do céu.
o Henrique me convidou pra ir pra Serra Negra e, assim, eu não curto muito inseto. Minha relação com inseto não é muito boa. Acho que ninguém gosta disso. A hora que eu cheguei lá, acho que no primeiro dia, foi o primeiro dia inteiro, eu só tava pensando, meu Deus, quando é que vai acabar esse negócio que eu quero voltar? Com medo vivo, ó. Nossa, tava muito maluco. É que lá tem bastante mato, né? Daí a gente ia fazer uma trilhazinha pra ir pra um rio, né? Que tinha lá do Max. Rio do né? Max. Então, daí nessa trilhazinha passava besouro, passava tudo, zangão, abelha, deu, mano, nossa, que medo. Mas foi só o primeiro dia. Depois acostumou. Daí depois acostumei e não queria mais sair de lá. Então foi muito bom. Show. E o rio do Max era muito bom. É Do da Max, hora, né? Nossa. A gente tem várias experiências lá, então vamos contar mais pra frente. Inclusive aquela da enchente lá, né? Que a gente quase morreu lá no sítio. Mas depois contamos mais pra frente. Louco. E as vigílias que a gente passava junto. Então, uma época... Vigílias. É a importância da gente ter amigos que nos levam pra perto de Deus, né? Então, esse episódio aqui, várias coisas legais, né? E tinha no hospital também junto, né? No hospital. Inclusive, gente eu conheci minha esposa. é. A gente participava da capelania hospitalar, então a gente ia para os hospitais, cantava para os pacientes, falava de Jesus para ele, orava com eles. Era bem legal. Nós três juntos lá. Às vezes que era só nós três lá. Nós três, o Julinho legal. e o Pastor Erickson. Pastor Erickson. Inclusive, o Pastor Erickson vai ser um dos convidados, que tem muitas experiências pra contar pra nós. Já revelamos aqui um dos convidados e ele nem aceitou ainda. Mas vamos lá, pela fé. As vigílias a gente buscava muito a Deus junto, né? Começava e algumas vezes a gente virou a noite inteira, e acho que foi uma época muito importante pra gente se aproximar de Deus, né? Realmente. Então, gente, aqui pra encerrar esse episódio, contar apenas como surgiu aqui a Jovens. Ela surgiu de uma inquietação muito grande pandêmica, porque há muito tempo eu não tinha tempo de fazer as coisas, porque a Federal suga a tua alma, né? Sim. E aí eu só estudava. Só que quando deu a pandemia, fechou a Federal, fechou o trabalho. Então não tinha o que fazer. E aí Deus colocou no meu coração, faz alguma coisa. E daquela inquietação surgiu a Jovens. Sem muita direção, eu só queria fazer alguma coisa. A gente tinha um canal no YouTube, falava de desenvolvimento pessoal, depois falamos de música, gravamos música. Fizemos várias coisas até a gente se encontrar, né? A minha equipe no começo era o Daniel e a Júlia. A Júlia é a sócia aí da Jovens até hoje. Ela não está aqui hoje porque ela não pôde comparecer. Mas a gente vem há 2 anos aí se descobrindo, produzindo conteúdo. E esse ano a gente conseguiu entender no Senhor que a gente deve simplesmente focar no Evangelho e acabou. É louvar, pregar o Evangelho, é focar nisso. Essa é a nossa vida, é isso que faz a gente feliz, isso que nos dá plenitude. E por isso a gente tá ali no Instagram pregando todos os dias, a gente tá no YouTube postando também pregação toda semana. Estamos aqui com esse podcast com 2 futuros pastores aqui também, né? Aqui pra gente falar de Jesus, entrevistar pessoas. Então o propósito desse podcast das Jovens é expandir o Evangelho, é pregar Cristo, é a gente conseguir, quem sabe, crescendo, abrir mais projetos missionários, a gente conseguir mais pessoas. Então essa é a nossa visão, é isso que estamos fazendo aqui. Então, pessoal, quero passar a palavra pro Gui para dar suas considerações finais. Estamos indo para o final do episódio. Depois o Greg vai dar as palavras finais. Eu vou falar a frase de encerramento e aqui terminamos o nosso primeiro episódio. Gui. Legal. Não, foi um prazer estar aqui, foi muito legal. Espero que vocês estejam gostando. Nós crescemos juntos como pessoas, como adolescentes, como homens de Cristo, ainda estamos tentando nos desenvolver. E espero que vocês estejam junto com a gente nessa jornada e possamos estar aprendendo juntos. E eu lembrei de mais um livro que eu li na minha adolescência. Eu lembro que nesse livro eu falei só um livro, né? O Henrique pediu 3. Cortou? A bateria tá acabando. Perdão. E um desses livros é do Eliezer Magalhães, que é Como se Deus não existisse. Eu lembro que li esse livro, acho que em 2 dias. Que não é um livro pequenininho, acho que tem umas 200 páginas ali. Mas ele é muito interessante, é uma história fictícia, um drama que conta a história de um ateu se convertendo. É muito legal, vale a pena vocês lerem também. Realmente. Principalmente para quem está tentando conhecer mais a Deus, assim, é muito, muito edificante esse livro. Show de bola. Greg. Bom, das minhas considerações, eu espero que vocês estejam gostando, né? É um pouco da nossa vida. Espero que tenha algo que Deus tenha falado ao coração de vocês aí, que vocês possam estar aprendendo. E empolgado para os próximos episódios, né? Entrevistas. Bora. Então, acho que é isso da minha Show parte. de bola, pessoal. Então aqui, obrigado por todos que estão acompanhando. Compartilhe esse episódio, esteja acompanhando a gente, seguindo a gente no Spotify, seguindo a gente no Instagram, seguindo a gente no YouTube. E eu quero dizer a nossa frase aqui, que nós sempre dizemos nos nossos episódios do YouTube, que é: o que somos é um presente de Deus para nós, mas o que fazemos com o que somos é um presente nosso para Deus. Então aqui encerramos nosso primeiro episódio. Nos vemos mês que vem. Até mais. Até mais.